Olá, queridos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para ministrar a palavra de Deus. Palavra que cura, palavra que salva, a palavra que muda as nossas vidas. Glória a Deus porque temos essa palavra, né? Temos essa palavra à nossa disposição. E que nessa hora, nesse momento, o Espírito de Deus possa falar no teu coração através dessa palavra que vamos ministrar agora aqui. Hoje o nosso assunto, a nossa palavra hoje é sobre altar. O altar na Bíblia, segundo a palavra de Deus, principalmente na época dos profetas, dos reis, dos sacerdotes, o altar era de suma importância, porque no altar era onde Deus se manifestava, Deus se revelava para uma pessoa. Deus falava, Deus descia naquele altar. Era uma forma do homem se aproximar de Deus através do altar. Então, não tem outra forma, não tem outro jeito, tem que ser pelo altar. Hoje nós acreditamos que nós somos um altar do Senhor. O nosso coração é o altar de Deus. E dessa maneira que nós nos aproximamos do Espírito de Deus, onde o Espírito Santo ele se faz presente no altar que é a nossa vida. Mas a importância do altar, como eu falei, no Antigo Testamento, era algo muito importante. E todos os profetas, no caso dos profetas de Israel, eles tinham que levantar um altar para Deus descer e para Deus se agradar daquele povo. Era através do sacrifício que eles faziam no altar. E o texto hoje que nós vamos ler está no livro de Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo de número 12. No versículo de número 7. Olha só. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei a esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Ele edificou um altar ao Senhor. Aqui é a primeira manifestação, ou é o primeiro altar que Abraão levanta. O altar que ele levanta, aonde ele está reconhecendo a presença de Deus ali. Ele vê que aquele local aonde Deus se manifesta é importante para ele, porque Deus desceu e fez uma promessa a ele, e uma promessa muito grande, que ele seria pai de uma grande nação, Então não era coisa pouca. Então Abraão, ele muito rápido correu e rapidamente ele construiu, ele edificou. A palavra diz que ele edificou, ele construiu, ele criou um altar, ele fez um altar para Deus, porque ali o versículo diz: o Senhor que lhe aparecera. Ao Senhor que lhe aparecera. Então, meus queridos, eu acredito hoje que não é diferente na nossa vida. Hoje nós não vivemos o tempo dos profetas, dos sacerdotes. Nós estamos em um outro tempo. Nós fazemos parte de uma outra geração. Nós
nossa geração, a nossa época, a nossa cultura, não tem nada a ver hoje com a cultura dos antigos, do povo de Israel, da época da lei, da época dos profetas, dos sacerdotes. Aí você pode me perguntar o seguinte: e hoje, pastor? Se antigamente um altar era importante para Deus, hoje ele perde o seu valor? E hoje ele tem que ser desprezado? Eu te digo que não. Eu te digo que não. Por quê? Por que eu te digo que não? E o altar, de uma forma simbólica e muito diferente daquele tempo, mas ele continua sendo de suma importância para a nossa vida. Primeiro, nós sabemos que Deus se manifestava no altar. Você se lembra do profeta Elias no capítulo 17 do primeiro livro dos Reis? Quando Elias foi chamado, e lá no capítulo 18, Deus se manifesta no altar. Deus se manifesta, ele edificou, ele reparou o altar do Senhor, e Deus se revelou com fogo naquele altar. E todos que estavam presentes, eles declararam naquela hora: só o Senhor é Deus. Por quê? Porque ali tinha um altar. Então, mudando de tempos, de cultura, que é hoje o nosso tempo, eu digo para você, o altar na nossa vida continua sendo importante. Ele precisa ser importante na nossa vida. Não podemos abrir mão do altar. Agora, olha só, aqui, que eu quero nessa hora, através dessa palavra, falar sobre os 2 altares da nossa casa. 2. Talvez tenha até mais. Mas eu quero, nesse breve comentários aqui, eu quero falar sobre 2 altares. 2. O primeiro altar que eu digo que é importante, é muito importante para todos nós. O primeiro altar é o nosso quarto. É o nosso quarto. Por que que o nosso quarto é um altar? O meu quarto, ele é um altar. Ele é um altar do Senhor. O meu quarto, ele é um altar. O seu quarto, ele tem que ser um altar. Ele precisa ser um altar. Primeiro, você se lembra quando Jesus, no capítulo de número 6 do livro de Mateus, versículo 6, Jesus disse assim: quando tu orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta, e ora em secreto, porque o Pai que te vê em secreto te recompensará em secreto. Jesus está dizendo: entre no seu quarto e ore. Então o nosso quarto, ele é um altar. Não é um lugar de briga, não é um lugar de contenda, não é lugar de coisas que não tem nada a ver com Deus. O nosso quarto é um altar. E o altar, ele tem que ser para Deus. Então, no teu quarto é o lugar que você tem que dobrar o seu joelho e orar. Você precisa fazer sua oração no seu quarto. Ore no seu quarto, porque um altar é onde Deus se revela. É onde Deus fala contigo. É onde Deus abençoa a sua família. É do teu quarto. É a oração que você faz no seu quarto. Que Deus abre porta, que Deus prospera você. E quem sabe você está me ouvindo aí no seu quarto. Aí no teu quarto. E você me ouve.
e do teu quarto mesmo, você entendeu que ele é um altar. Aí você pode dizer, não, pastor, mas eu não costumo orar no meu quarto. Ore, busque a Deus, porque esse é um altar, e é onde Deus se revela, onde Deus se manifesta, é no seu quarto. O segundo altar, que é importante, que eu acredito que é muito importante para todos nós, o nosso segundo altar é a nossa mesa. É a mesa. Por que é a nossa mesa? Por quê? Observe só, a mesa da sua casa, lá na sua casa, a sua mesa lá na sua casa. Na nossa mesa, a mesa é o local onde nós contemplamos todos os dias. É onde nós vimos e recebemos todos os dias a provisão de Deus. A provisão de Deus. Mesa, alimento, prosperidade. Na mesa, é na mesa que você vê a resposta de Deus, ó, resposta, né? É Deus te abençoando, é Deus prosperando. Então a nossa mesa é um altar, porque é justamente lá aonde você tem recebido, onde você tem sido abençoado, você tem buscado e Deus tem te respondido. Então na nossa mesa é um local sagrado. Mesa é onde reúne família, é onde estão os filhos, a tua esposa, o teu esposo, é onde toda a família se reúne, é o local, o lugar de aliança com Deus, de comunhão com a família. Então nós não podemos perder essa comunhão, esse momento tão importante, onde Deus se manifesta. É onde você faz a sua oração e Deus consagra o teu alimento, Deus abençoa o teu alimento. E ali você reconhece a provisão de Deus, você está sendo grato à provisão que Deus está trazendo para a sua casa, para a sua família. Então, é importante esses altares. Valorize o seu quarto. Cuidado com quem entra no seu quarto. Cuidado com pessoas que sentam na sua cama. Pessoas invejosas. Pessoas que não gostam do teu casamento. Pessoas que não se alegram com o teu casamento, com a sua alegria, com a sua felicidade. Então, cuidado. Não é qualquer um que você tem que levar para ali, para visitar você no seu quarto. Então, cuidado. Então, busque, ore, conserve isso, cuide do seu quarto como um altar de Deus e mantenha sempre a disciplina no segundo altar, que é a sua mesa, com a sua família. Reúna a sua família, estejam sempre juntos na hora das suas refeições, para que Deus possa abençoar a sua vida. Então, meus irmãos, eu digo que isso é importante. Esse altar é o altar que Deus se manifesta, é onde Deus se revela, é onde Deus nos abençoa. Fica com Deus, mais essa palavra bem curta, bem rápida e bem objetiva, tá certo? A importância do nosso altar, nosso quarto, nosso altar, nossa mesa, nosso segundo altar. Deus se manifesta e Deus entra com provisão em nome de Jesus. E seja abençoado no seu quarto, seja abençoado na sua mesa, e que não vai faltar o alimento, não vai faltar a provisão de Deus, não vai faltar a graça de Deus sobre a tua casa. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. E que você possa compartilhe essa mensagem com seus amigos, com a sua família, né? Com a sua família. Mande para os seus amigos, para os seus familiares.
compartilhe essa mensagem, porque para que essas pessoas entendam o valor do altar que é a nossa casa. Deus te abençoe, fique com Deus, em nome de Jesus, e até a próxima palavra bem curta, palavra bem rápida e bem objetiva, em nome de Jesus. Amém.